Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar aqui 1 Coríntios, capítulo 10. Esse capítulo vai até o versículo 33, porém hoje a gente vai estudar até o versículo 17, tá bom? Aqui o apóstolo Paulo havia falado, né, nos versículos anteriores, quais grandes privilégios, né, os membros da igreja tinham, tá bom? Por exemplo, eles tinham os apóstolos, né, uma liderança ali guiada por Deus, né, para ajudar eles a entenderem as escrituras, guiar eles, como o apóstolo Paulo estava cuidando ali dos membros da igreja de Coríntios. Mas todo essas bênçãos que eles estavam recebendo, essa liberdade em Deus, uma delas era que por meio de Jesus Cristo eles eram libertados de seus pecados, né, por causa da expiação de Jesus Cristo. Então veja quais grandes privilégios, né, eles tinham. Mas o apóstolo Paulo então ele vai chamar na história aqui agora a nação de Israel, porque assim a nação de Israel também, né, havia recebido vários privilégios e ele caíram em pecado. Então ele quer trazer essa história aqui para os membros da igreja em Corinto, para que eles não se ensoberbecessem, né? Ou seja, não se engrandecessem demais, não ficassem arrogantes e pudessem cair em pecado. Então ele vai trazer a história da nação de Israel aqui, quais grandes privilégios a nação de Israel teve e mesmo assim caiu. E nós também temos esses privilégios, tá bom? Então ele começa aqui no versículo 1 dizendo: Ora, irmão, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e em todos passaram pelo mar, né? Aqui ele faz uma menção, né, do povo de Israel que saiu do Egito. Assim como Deus libertou os israelitas, né, do cativeiro do Egito, também o Senhor ele nos livra do cativeiro do pecado, tá bom? Então, ele cita aqui que não era para eles ignorar a história de Israel. Bom, uma das partes aqui, por que o apóstolo Paulo está contando a história de Israel para os coríntios? Você acha que Deus ele trata um povo de um jeito e outro povo de outro jeito? Não, né? Deus é justo, para ele não faz acepção de pessoas. Então, se o povo do convênio na antiguidade eles caíram em pecado e foram penalizados por isso, nós também, se nós fizermos coisas erradas, nós também seremos penalizados por isso, mesmo tendo recebido grandes bênçãos, como ele está citando aqui. Uma delas foi a libertação deles, né, do cativeiro do Egito. Eles passaram, né, aqui fala que todos eles passaram por debaixo da nuvem e por dentro, né, do Mar Vermelho. O Mar Vermelho se abriu e eles passaram por entre o Mar Vermelho ali, né? Estar debaixo da nuvem significa estar sendo guiado por Deus, tá bom? Significa ser guiado por Deus. A gente vê que na história de Israel, de dia o Senhor mandava uma nuvem, né? Como se fosse um ar-condicionado, porque no deserto não dá para sobreviver, né? Então a nuvem cobria o sol ali para que eles tivessem um ambiente agradável ali no deserto, tá bom? E à noite, como é muito frio no deserto, o Senhor se tornava ali numa coluna de fogo para aquecer eles também. Então, qual grandes cuidados, né, esse povo recebeu aqui? E aí ele está falando que a nação de Israel também, né, recebeu esses cuidados aqui, né, para os coríntios. Ele continua aqui no versículo 2 dizendo: E todos foram batizados por Moisés na nuvem e no mar. Aqui é figurado, né, falando, né, porque o povo não entrou dentro da nuvem, né, não entrou dentro da água. Aqui é no sentido figurado que todos foram batizados na nuvem e no mar, né? Ele diz assim: E todos comeram de um mesmo manjar espiritual. Bom, aqui o batismo, ele é uma ordenança e ela é feita individualmente. Então os israelitas, eles foram batizados sim, mas individualmente, um a um, todos eles foram batizados, tá bom? Mas é um convênio pessoal, né, entre você e Deus, tá bom? Então o batismo existia e eles foram batizados. E aqui o apóstolo Paulo, ele coloca de uma maneira figurada, né, de que eles foram batizados por Moisés na nuvem e no mar, né? E todos comeram do mesmo manjar espiritual, ou seja, Deus os alimentou no deserto, né? Dando a eles ali todo dia o manar diário, né? Para eles comerem ali todos os dias no deserto. Ele continua dizendo no versículo 4: E todos beberam de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Bom, aqui o apóstolo Paulo ele está interpretando a escritura no Velho Testamento. Havia uma pedra, né, da onde
Moisés, ele bate com o cajado e jorra água para o povo de Israel matar a sua sede, tá bom? E quem mata a nossa sede é Jesus. Então, por isso que o apóstolo Paulo fala aqui, e a pedra é Cristo. É Cristo realmente que nos sacia, que nos enche, tá bom? Então, ele fala dessa maneira aqui, dessas bênçãos, né, que tinha a nação de Israel, e também eu já vou falando das bênçãos que nós recebemos hoje em dia aqui. Continuando, versículo 5 aqui, ó. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Então veja que mesmo eles tendo feito convênio com o Senhor, terem recebido muitas e muitas bênçãos, Deus não se agradou de muitos deles, né? A palavra aqui diz que não se agradou da maioria, né? Da maior parte deles, né? Então a gente vai observar que a maior parte deles não vai entrar na reina, na terra prometida. Assim como nós, se nós não agradarmos a Deus, se nós não fazemos a vontade de Deus, também nós não vamos para o reino celestial. Como é que nós vamos morar com o Pai Celestial se a gente não agrada a Ele, se a gente não busca fazer a vontade dEle? Então não é simplesmente pertencer ao povo do convênio, mas sim fazer a vontade de Deus, o amar ali de todo o coração, tá bom? E aqui quando ele fala, né, que eles foram prostrados no deserto, aqui, essa palavra prostrado no deserto significa caído. Aqui diz, ó, desamparados, espalhados, dispersos, né? É uma expressão para dizer que eles ficariam como cadáveres no deserto, ou seja, eles morreriam no deserto, né? O apóstolo Paulo continua explicando aqui, ó, versículo 6, né? Aqui o apóstolo Paulo, ele vai começar aqui a relacionar os pecados que a nação de Israel antiga cometeu também com os pecados que Corinto comete também. Primeiro ele vai falar dos pecados da nação de Israel, por isso que Deus os prostrou no deserto, fez eles caírem no deserto, tá bom? E o mesmo acontece conosco. Essas histórias, a gente tem que entender isso, que as histórias no Velho Testamento é a maneira do relacionamento de Deus com o seu povo. E o mesmo relacionamento nós temos com Deus. Se nós tivermos um relacionamento e nosso comportamento foi igual aos dos israelitas no passado, o destino é o mesmo, né? A gente não pode esperar alcançar uma bênção maior fazendo as mesmas coisas que eles fizeram, tá bom? Então é isso. Aqui no versículo 6 ele diz assim, ó: E essas coisas foram exemplo para nós, para que não cobiceis as coisas más, como eles cobiçaram. Então, a história lá está servindo de exemplo, como eu falei, é um padrão que Deus utiliza, né? No Antigo é o mesmo Deus, né? O mesmo Deus no Velho Testamento é o mesmo Deus no Novo Testamento. Então, é um padrão que ele utiliza. E aqui ele começa a falar da cobiça, né? Que eles haviam cobiçado, né? Na antiguidade ali. Essa palavra aqui no sentido da cobiça significava que eles estavam desejando voltar para trás. Eles desejaram voltar para trás, voltar para os velhos hábitos para o Egito, né? Aqui o apóstolo Paulo começa a citar como se fosse a história mesmo de Israel, quando Moisés ele sobe, né, no monte, né, no Monte Horebe para buscar ao Senhor ali. Ele fica 40 dias e quando ele desce, o povo já havia feito um bezerro de ouro. Eles estavam querendo fazer deuses para voltar para o Egito, né? Eles voltaram, eles estavam com saudade das velhas práticas, né? Conforme eu falei, o apóstolo Paulo traz a história aqui, eles foram batizados depois do Mar Vermelho ali e fizeram o convênio. Assim somos nós batizamos e depois, às vezes a gente sente aquela saudade, a cobiça que ele está assim, falando aqui é saudade do pecado, saudade de voltar para a antiga vida, né? E eles estavam com essa saudade, com essa cobiçando, né? Como diz, né? Eles estavam com saudade lá dos alhos e das cebolas, né? Do Egito, né? Eles falavam que não aguentava mais comer maná, né? Era maná, omelete de maná, manjar de suco de maná, sopa de maná, cozido de maná, eles não estavam aguentando mais maná, e eles cobiçaram aquilo que eles tinham, a vida anterior que eles tinham, né? Ou seja, queriam voltar a ser escravo. E quando nós deixamos as coisas que nós somos agora para voltar para a vida anterior, se é uma vida de coisa errada, a gente está voltando para o cativeiro do pecado, tá bom? Continuando aqui, versículo 7. Então ele vai falar de 5, né? Ele acabou de falar da cobiça, ele vai falar do 7, no versículo 7 aqui.
Não vos façais, pois, idólatra como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se para comer e para beber, e levantou-se para divertir-se, né? Aqui fala da idolatria que eles estavam fazendo, né? E muitas vezes a gente pode pensar assim, mas eu não cometo idolatria, eu não ajoelho, mas vamos interpretar o que é ser um idólatra, né? O próprio em Êxodo 20 fala, né, sobre não façais imagem de esculturas, não se curvará a ela. Mas o que significa idolatria, né? É colocar qualquer coisa no lugar de Deus. Se nós pegarmos o Novo Testamento, Jesus Cristo ele coloca o dinheiro como um Deus, como se fosse uma forma de idolatria. E aí a gente tem que pensar, será que eu estou gastando mais tempo buscando a Deus ou buscando dinheiro? Será que o Deus está sendo o nosso dinheiro? Então veja que idolatria não é somente uma imagem, tá bom? Então, continuando aqui, eles falou, né, que eles cometeram idolatria e começaram a comer, beber e divertir-se, né? Se emenda aqui com o versículo 8, dizendo assim, e não forniquemos, né? Ou seja, a palavra forniquemos aqui daria para traduzir também como não nos prostituímos, tá bom? Não nos prostituímos como alguns deles prostituíram-se e caíram mortos no dia, em um só dia, né? 23.000. Aqui o apóstolo Paulo ele está citando aquele episódio em que Balaão, né? Ele dá a dica lá para Balaque dizendo, né? Olha, se você mandar as mulheres bonitas lá, o povo de Israel vai cair em pecado. E aí então Deus vai amaldiçoar o povo. E não deu outra, né? É, o, o Balaque, né? Ele manda as sacerdotisas, né? Que eram de outros templos, irem e se deitar com os israelitas. E quando eles se deitam lá, o Senhor amaldiçoa, manda uma praga entre eles, né? Lá no livro aqui, deixa eu pegar aqui a referência, lá em... Deixa eu ver se eu anotei aqui, né? Deixa eu ver... Fica em Números capítulo 25, esse episódio, tá bom? E o que que acontece lá? Quando a praga vem, Moisés ele cita que morreu ali, por meio da praga, que a praga atingiu 24.000 pessoas, tá bom? Só que o apóstolo Paulo aqui no Novo Testamento, ele diz que morreu 23.000, né? Como conciliar esses dois fatos, tá bom? Bom, no Velho Testamento, Moisés ele está falando de quantos a praga atingiu, né? 24.000. E aqui o apóstolo Paulo está falando de quantos foram destruídos, foram 23.000. Então foram 24.000 que foram atingidos, mas pela misericórdia de Deus, né? 1.000 ali escapou, né? Se recuperaram, talvez tiveram um sincero arrependimento pelas coisas ruins que haviam feito, né? Afinal de contas, esses pecados graves também têm perdão, né? Então, acredito que eles alcançaram a misericórdia de Deus, né? Então tem essa diferença de 1.000 aqui, né? No Novo Testamento com o Velho Testamento aqui. Eu acredito que seja essa a solução aqui, tá bom? Bom, aqui o apóstolo Paulo ele está citando esse episódio, né? Que os israelitas se deitaram com as sacerdotisas cultuais, né? E ofereceram como parte, né, do ritual sagrado que eles faziam, se deitavam com as mulheres ali, então eles foram amaldiçoados. Então o apóstolo Paulo está falando a mesma coisa aqui, olha, não cometer prostituição, não cometer fornicação, não cobiçar, é isso que ele está falando, não cometer idolatria. Então é desse episódio que ele está falando aqui. Continuando aqui, versículo 9. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. Aqui ele traz também o episódio, né, em que lá no, quando eles estavam no deserto, eles reclamavam, né, de tudo. Aí o Senhor pegou, por conta da murmuração do povo, né, ele pegou e mandou serpentes venenosas ardentes. Né? O Senhor tinha até abençoado eles, mandado cordonizes lá para eles comer carne, né? Mas mesmo assim eles continuavam reclamando, não tinham o que satisfazia esse povo. Era uma murmuração danada, tá bom? Então um dos pecados aqui que ele fala é essa murmuração, né? E aí ele fala, não tentemos a Cristo como alguns deles tentaram e pereceram pela serpente. Começou a morrer muita gente por conta ali das serpentes venenosas.
até que o Senhor manda, né, que Moisés ali faça uma serpente de bronze no deserto, e aquele que olhasse seria curado. Então ele está falando a mesma coisa, não tentar ao Senhor. Essa palavra aqui, não tentar, ela significa aqui realmente colocar a ideia de desafiar a Deus, se colocar em perigo e achar que Deus vai te livrar, né? Seria no sentido de desafiar a Deus mesmo. Versículo 10, que ele fala da murmuração, né? Ele diz assim: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram, né? E foram destruídos. Esse episódio está lá também em Números capítulo 14, quando o Senhor fala que eles haviam tentado e murmurado ao Senhor 10 vezes. Claro que se nós fôssemos contar, eles fizeram isso mais de 10 vezes, né? O número 10 é um número simbólico, total, né? Que significa que foi muitas e muitas vezes, tá bom? Que eles fizeram isso. Ou seja, tudo tem limite, né? A gente não pode ficar testando a paciência de Deus, a benignidade de Deus para sempre. É isso que ele está falando aqui. Continuando aqui, a partir do versículo 11, ele faz então a aplicação à igreja aos Coríntios, tá bom? Ele vai trazer a aplicação aqui para eles também, repreendendo eles para que eles não caiam nos mesmos erros e pecados. Ele diz aqui no versículo 11: Ora, todas essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e estão escritas para aviso vosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Então ele fala, todas essas coisas que aconteceu no passado servem de exemplo para nós, né? Conforme eu falei no início da mensagem. Não podemos esperar agir da mesma maneira que aquelas pessoas e ter um destino diferente. Deus, ele trata todas as pessoas iguais, ele não faz acepção de pessoas. Então nós temos que procurar guardar os mandamentos, fazer o que é certo para realmente receber as bênçãos. Ele continua falando aqui, né, aos Coríntios, né? Ele falou aqui, para vosso aviso que tem essas escrituras. Então as escrituras são um aviso para nós de como Deus, ele tem um relacionamento com o seu povo. Então basta a gente escolher que tipo de relacionamento a gente vai ter com Deus. Versículo 12. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia, né? Então ele está falando aqui da autoconfiança. A Israel, eles tinham uma autoconfiança, né? Porque Deus abriu o Mar Vermelho, né? Protegia eles, e aí eles ganharam essa autoconfiança, mas eles ficaram confiando em si mesmos. Então aí é o que o apóstolo Paulo fala aqui, a autoconfiança faz a gente cair. Então a gente tem que confiar em quem? Em Deus, é Deus que a gente tem que confiar. Tá bom? Versículo 13, então, ele fala sobre isso, né? O versículo mais conhecido aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Diz assim: não vos sobreveio tentação senão humana, porém fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, acima do que podeis. Antes, com a tentação, também dará um meio de saída, para que possais suportar, né? O meio de escape. Né? Então aqui o apóstolo Paulo, ele fala, né, que não vai vir tentação sobre nós, a não ser humana. Aqui ele está falando que tentações vai vir sobre todos nós. Assim como ele estava falando na nação de Israel na antiguidade veio tentações, também em nossos dias vai vir tentações. E são tentações humanas, ou seja, corriqueiras, que aconteceu tanto no passado como agora, tá bom? Essas são tentações humanas. E aqui ele coloca também a expressão, né, de que Deus, ele não vai deixar que venha uma tentação maior do que a gente possa suportar. Então a gente já tem que ver aqui o quê? Que se nós cairmos é nossa escolha, né? Não é questão, foi irresistível isso, não deu para mim me segurar e eu avancei na pessoa. Não, você tem que ter o autocontrole. Se você caiu, você tem que corrigir sua vida, né, para que você possa ter esse autocontrole, tá bom? Mas o próprio Senhor fala aqui. E aqui ele fala que também ele vai dar um escape, né? Essa palavra aqui, né, no original, no grego, né, significa escape, significa como se um exército estivesse vindo a te atacar e você achasse uma brecha, né, para você fugir entre as montanhas, né? Uma brecha assim que desse para você passar e ir para um lugar em segurança. Então o Senhor sempre vai dar um meio de escape para nós. Tá bom? Então nós devemos aproveitar. E essa escritura também, ela fala sobre nós não nos colocarmos na tentação, né? Então,
a gente não pode entrar no meio da tentação e aí pedir proteção ao Senhor, né? A gente fica desguarnecido. Continuando, versículo 14. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Aqui, né, no caso dos coríntios, eles estavam achando, tá tudo bem, né? Eu sei que só existe um Deus, então eu vou lá, participo lá no, no cultual, no rito cultual deles, não tem problema, né, na questão de comer carne, né? Desde do capítulo 7, 8, 9, tá tratando sobre isso aqui, sobre comer carne sacrificadas a ídolos. E aí ele está falando exatamente sobre isso aqui, né? Portanto, meus amados irmãos, fugir da idolatria. Quanto mais longe você ficar, né, dessa questão de idolatria, melhor, né? É o que ele está colocando aqui. Versículo 15. Falo como as pessoas sensatas, julgai vós mesmo o que digo. Aqui eu acho fantástico, né, que o apóstolo Paulo ele não coloca assim como autoridade. Eu tô mandando, vocês obedecem. Não, ele fala, vos falo como pessoa sensata. Pensa um pouco no que eu tô falando. Eu não acabei de contar a história de Israel. Não é assim que Deus faz? Você acha que ele vai fazer diferente com a gente? Se a gente cometer idolatria? Não vai, não vai. Vai acontecer com a gente também. Então, eu tô falando como pessoa sensata, né? Então, julga você mesmo. O que eu estou falando não é verdade? Confere aí nas escrituras. Eu gosto muito que o apóstolo Paulo ele leva, né, a questão para as escrituras aqui. Versículo 16. Versículo 16 e 17, né? Vou ler aqui de uma vez. Diz assim: Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não nos é a comunhão e o sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Versículo 17. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Aqui ele fala da bênção do sacramento, né? Que tomando o sacramento, né? Tomando o cálice e comendo o pão ali, a gente está tendo uma comunhão com Cristo, né? Sendo um com Deus. E também ele fala que isso faz com que nós todos se tornemos um também, né? Partilhando do corpo de Jesus Cristo. E isso é uma bênção, né? Então, de várias bênçãos que ele mencionou, ele está citando aqui a bênção do sacramento. Porque assim como o Senhor andava com o povo de Israel, quando nós tomamos o sacramento, nós estamos tendo o Espírito do Senhor conosco, né? Durante a nossa vida, durante aquela semana que tomamos o sacramento. Então, para que o Espírito do Senhor esteja sempre conosco. Então, dessa maneira, a gente vai estar nos aperfeiçoando e tendo uma comunhão um com os outros, conforme ele compartilhou aqui, tá bom? É essa mensagem que eu compartilho com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.